Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Final Cut, podcast da Sports Tailors, sempre com o apoio de craques.pt. Se ainda não nos segue nas habituais redes, já sabe que pode fazê-lo através da Apple, Spotify e YouTube. Hoje temos connosco um treinador de futebol conhecido e reconhecido nos últimos 30 anos do futebol português. Falamos com Manuel Machado. Bem-vindo ao Final Cut, Mister. Bom dia para vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado desde já pela disponibilidade também. Eu ia perguntar-lhe, em primeiro lugar, como é que um professor de ensino secundário durante aproximadamente 30 anos vai parar ao futebol? Por acaso, nada fiz que promovesse, digamos, essa ida para a modalidade. Eu estive ligado desde muito jovem às modalidades de pavilhão. Fui praticante de handball e de voleibol também. Na sequência, comecei a minha carreira como treinador de handball e, por fruto de um acaso, acabei por ter um convite para integrar o futebol de formação do Vitória Sport Clube de Guimarães. Havia um trabalho, enfim, com algum sucesso no handball, e na altura em que António Pimenta Machado assumiu a presidência do Vitória, entendeu fazer uma remodelação do setor de formação, integrando pela primeira vez alguém com formação académica na área do treino físico, e como eu estava no handball a fazer algum trabalho com algum êxito, recaiu sobre minha escolha, e foi esse acaso que me levou a entrar no futebol, por baixo, não é? Trabalhando com os escalões mais baixos, infantis, iniciados, juvenis e júniores, durante cerca de 4 anos nessa função. E essa primeira experiência lá está, com os mais jovens, nessa primeira experiência sentiu logo que poderia eventualmente fazer uma carreira no futebol e até pensando mais em sénior? Eu nunca fui muito prospectivo, digamos assim, relativamente à minha ação no desporto. As coisas foram acontecendo de forma sequencial, por acaso, e também pelo trabalho que foi desenvolvido, que me foi abrindo portas maiores, e acabei por chegar onde cheguei. Dizia que nesses 4 anos, como não era da modalidade, e devo muito a 2 pessoas, o José Pereira, que acabou agora um longo período como treinador da Associação Nacional de Treinadores, e outro técnico que na altura estava também na formação do Vitória, de nome Emílio Magalhães, que me ensinaram os rudimentos, digamos, da modalidade. E tive também o cuidado de começar a fazer alguma formação na altura, até para obter uma carteira, digamos, profissional. E conjuntamente, pela formação que fui fazendo e pelo convívio com esses 2 homens, acabei por ter, digamos, as bases necessárias para ir desenvolvendo o trabalho que fui desenvolvendo ao longo desses, não foram 30, foram cerca de 40 anos, 20 no setor de formação e com tarefas várias junto de muitos técnicos, porque fui preparador físico, técnico adjunto, enfim, de nomes muito conhecidos, como o Pedro Rocha, o João Alves, o António Oliveira, o Vítor Oliveira, enfim, e tantos outros, e por isso fui tirando também um bocadinho de cada um deles, o que permitiu que me fosse construindo, digamos. Trabalhou também com Raymond Goethals, que foi campeão europeu. Para mim, é sempre uma referência no meio de todos esses que me ajudaram a construir-me, como eu acabei de referir. Goethals teve, de facto, um papel particular. Também por um acaso, eu conto sempre esta história, em 84, 85, eu tinha entrado em 81, entrei no departamento de futebol profissional e havia alguma dificuldade de comunicação entre o treinador e os administrativos da altura. Eu tinha algum conhecimento de francês, fruto da minha aprendizagem no ensino secundário, né? Até o 5º ano, naquela altura o francês era fundamental. E acabei por dar uma ajuda na resolução do problema, e daí o Goethals disse: não, ficas comigo. Na altura as equipes técnicas eram muito curtas, ele estava a trabalhar com um único homem, que era o de Junga, também uma figura conhecida do futebol aqui no Norte, infelizmente já desaparecido, e convidou-me a integrar a equipe técnica. Por isso, em 85 foi o primeiro ano
em que trabalhei no profissional como preparador físico, conjuntamente com esses dois elementos. O Raimundo Gottels, como dizia, enfim, foi fundamental, porque foi o meu primeiro contacto com o futebol profissional. Ia buscá-lo ao hotel às 8 da manhã e punha ao fim da tarde só. E todo dia passava com ele. E Gottels não sabia falar de outra coisa que não fosse futebol, não é? Portanto, ali estávamos à mesa, como no café, e pronto. E senti-me também que eu estava a dar os primeiros passos. Teve um cuidado particular, digamos, passando muita informação relativamente à modalidade. Enfim, foi um professor e por isso, quando refiro muitos outros, como já atrás citei, Gottels é sempre diferenciado. Foi o primeiro e foi aquele que, de facto, teve um cuidado particular em passar-me conhecimento e informação. Uhum. O Mister também viveu um futebol ainda sem agentes. Uh, eu ia perguntar-lhe se esse futebol era melhor do que agora. Em termos de produto final, daquilo que é o espetáculo, era diferente para melhor, do meu ponto de vista, em minha opinião. Em muitos outros aspectos, não é? Como se sabe, o futebol era, digamos que associativo, era feito por gente amadora, enfim, Certo. carolas que davam um contributo muito importante para que os clubes fossem desenvolvendo a sua atividade. A logística era básica, não é? Treinava-se em cima do campo em que se jogava e por isso as condições dos terrenos de jogo estavam sempre eram deficitárias, não é? As tecnologias e as ferramentas tecnológicas eram impensáveis naquela altura, por comparação com aquilo que é a realidade de hoje. Tudo que veio da parte científica para o futebol também naquela altura não existia. Fundamentalmente o treinador trabalhava com um adjunto e com um preparador físico um pouco mais à frente, porque houve também alguma resistência à entrada dos preparadores físicos, ou seja, gente com formação académica na modalidade, não é? Uhum. E um massagista e enfim, um enfermeiro, um médico que passava no princípio do treino pelo clube para ver qual era a situação e prescrever alguns tratamentos e a partir daí havia digamos que um técnico de equipamentos, naquela altura chamado de roupeiro, não é? Exato. E pouco mais. E era com isso que se trabalhava e por isso quando me compara naquele tempo, enfim, trabalhava-se com meios muito básicos, mas trabalhava-se com um material humano também ele diferenciado por relação com aquilo que hoje existe. Ou seja, havia uma relação do jogador com a bola muito mais capaz Muito do mais que aquela aproximada. que hoje temos. Uhum. E pegando aí até nesse assunto, ou seja, por exemplo, quando começou a treinar como técnico principal, diria que foi no FAF, a primeira experiência como Em técnico. Vila Real. Exatamente, Vila Em Real. Vila Ah, Real. ahm, o futebol hoje em dia está melhor em quê e pior em quê em relação a essa temporada, por exemplo? É assim, eu acabei de o dizer, em termos de logística e de meios, as coisas eram, enfim, muito mais básicas, muito mais restritivas por relação com o que hoje temos, não é? Felizmente, tudo melhorou, não é? As condições em que se trabalha atualmente são condições otimizadas de longe por relação com esses tempos, ou seja, há Certo. 40 anos atrás. Desse ponto de vista, não há. Ainda bem que melhoramos, não é? O tempo do pelado já foi, hoje temos o tempo do sintético e de relevados, Naturais. enfim, de forma transversal, em boas condições. Também já referi as ferramentas tecnológicas que chegaram ao futebol e que permitem um controle do treino, são elas hoje também, e tudo que veio em termos de ciência para o jogo, enfim, era impensável até. Por isso há um conjunto de fatores que fizeram progredir a modalidade. E hoje, em absoluto, naquela que é a vertente, digamos, do negócio, o futebol hoje está, Mu- enfim, é um outro universo, não tem Exatamente. nada a ver com o tal futebol associativo dessa altura. Aquilo que temos hoje, em termos de capital a rolar na modalidade, Nada tem a uh, ver com o que se uma outra passava na altura. dimensão que existia. No plano técnico,
as coisas podem ter uma outra leitura, não é? O jogo a que hoje assistimos é um jogo muito mais entediante e enfadonho do que aquele que tínhamos nessa fase, não é? Tínhamos um jogador com uma formação muito mais espontânea, muito mais de rua, muito mais de pelado, como acabei de dizer, que lhes permitia, do ponto de vista motor, ter outras capacidades que o jogador que hoje temos não tem, até porque se brincava na rua, se subia a árvore, se transpunha o muro, enfim, do ponto de vista motor, o jogador era muito mais capaz. Uhum. Hoje temos um jogador de escolinha, não é? Muito mais formatado, tem as suas competências, do ponto de vista físico e atlético, hoje tem outras capacidades que não havia naquele tempo, mas naquilo que chamamos de facto a habilidade ou a técnica, se quiser, de um ponto de vista mais formal, não evoluímos. Julgo que regredimos bastante e isso transporta-se para o jogo, e o jogo é aquilo que vemos atualmente, não é? Eu julgo que, olhando hoje um jogo de futebol, não é que seja de uma forma geral, mas em muitos momentos de cada uma das partidas, e em muitas partidas, estamos a assistir quase a um jogo de basquetebol, a um jogo de handball, em que as equipas se agrupam à volta da sua própria área, jogam em 25, 30 metros, o adversário tem poucas possibilidades de penetração, a exploração da profundidade deixa de existir, e por isso a circulação em 8, muito ao género do handball, não é? Acaba por acontecer e chegar a momentos de finalização, enfim, acaba por ser uma raridade. E por isso, se me pergunta se do ponto de vista do espetáculo e daquilo que é o produto final a que se vai assistir, não é? Em que multidões vão aos estádios, julgo que não crescemos nada, antes pelo contrário. Uhum. O Mister descobriu, pegando aí na questão que falava também da habilidade do jogador naquela altura, descobriu vários jogadores de renome, ou seja, como Fernando Meira, Pedro Mendes, Rui Silva, o guarda-redes que hoje está no Sporting, Ruben Micael, Nuno Espírito Santo, e li numa entrevista que o Mister teve, digamos que, partir pedra para que Fernando Meira e Pedro Mendes, por exemplo, fossem mesmo jogadores, viessem mesmo a ser futebolistas. É mesmo É, assim? Eram os jogadores que tinham de facto um potencial enorme. O Fernando Meira tinha muita dificuldade na utilização da sua grande capacidade físico-atlética, não é? Era um jogador mole, entre comas, e foi preciso espicaçá-lo muito para que ele conseguisse de facto utilizar aquilo que tinha de bom. E por isso acho que foi um empurrão muito interessante e que ajudou. Mas houve outros técnicos, nomeadamente o Quinito, que à frente fazendo recuar no terreno, porque o Fernando Meira na fase formativa, não é? Nos escalões de formação, era fundamentalmente um 10 e um 7, ou seja, jogava por trás de ponta de lança ou na ala direita. E o Quinito, muito bem, entendeu que um jogador com aquela envergadura podia ser um jogador mais capaz e de melhor rendimento, jogando na posição 6 ou até como central, onde acabou por fazer uma carreira brilhante. Quanto ao Pedro Mendes, de facto era um jogador muito habilidoso. Nós trouxemos o Pedro Mendes do Desportivo das Aves para o Vitória de Guimarães, ainda infantil. Era um jogador, de facto, com uma relação com a bola, como eu referi atrás, diferenciada, mas perdia-se um pouco também eu vou usar a linguagem antiga, não é? Em Certo, Rodriguinhos, enfim, certo. em coisas de interior. Foi preciso também fazer com que ele traduzisse, digamos, essas suas capacidades técnicas em rendimento. E julgo que aí também, eu e os outros técnicos que compunham o setor de formação, porque só o apanhei já no escalão júnior, que era aquele que eu dirigia. Houve técnicos que estavam mais abaixo, que também contribuíram muito para que o Pedro acabasse por ser um jogador de nível internacional. Uhum. Fez aí referência ao Mister Quinito. Tenho que lhe perguntar, obviamente, que memórias é que guarda do Mister Quinito, que é uma figura relevante do futebol português, e da experiência que teve enquanto o Mister trabalhava também em vários clubes, mas nomeadamente acredito que no Vitória Sport Clube. Quirito é de facto uma referência para o futebol português. Um romântico do futebol, um bom homem. Guardo dele a melhor das impressões. Julgo que hoje teria dificuldade também com a sua postura
em estar na dinâmica atual do futebol, Uhum. mas de facto é uma referência. Eu referi há bocado um conjunto de técnicos com os quais pude trabalhar e aprender. Uhum. A eles todos devo muito, ao Quinito também, mas João Alves, Vítor Oliveira, António Oliveira, Pedro Rocha, Raymond Gottel já foi referido, René Simões, enfim, Marinho Pérez, Paulo Tuori, foram técnicos que eu acompanhei, com muitos deles integrei equipes técnicas e por isso todos eles contribuíram para o meu crescimento. O Quinito, de facto, apanhou essa fase em que o Vitória tinha estabelecido um protocolo com a Associação Desportiva de Faf e trouxe, recuperou alguns jogadores desse momento e esses dois que tinham sido emprestados ao Felgueiras no meu período, que estavam já num patamar evolutivo mais elevado, acabou por ser também fundamental no, na consolidação, digamos assim, das aprendizagens feitas atrás, Uhum. consolidando-as. Por Exatamente. isso, para ele também um grande abraço e um muito obrigado. E foi muito interessante e muito gratificante poder tê-lo acompanhado naquele período em que esteve em Guimarães. Falou os nomes que referiu, obviamente, todos eles com ligação muito forte ao Vitória Sport Clube. Eu ia-lhe perguntar também pela ligação que o Mister tem ao Vitória Sport Clube. Aqui duas questões numa. O que é que falta ainda ao Vitória para poder vir a ser considerado de forma unânime um grande do futebol português? E a outra questão é o que é que faltou ao Mister Manuel Machado para ter certamente aquele sucesso que desejaria como técnico principal do Vitória Sport Clube? Relativamente ao Vitória, em termos de grandeza, enfim, teríamos que fazer uma grelha que nos permitisse chegar a alguma conclusão sobre essa escala, esse ranking de grandeza. O Vitória Diria que transporta a grandeza é evidente. A questão aqui é muito bem. ser considerado um clube, quando se fala nos três grandes, acrescentar, que hoje em dia já se acrescenta ali um bocadinho, há muita gente que já acrescenta ali o Sporting Braga como o quarto grande, mas eh, de forma unânime integrar também o Vitória nesse lote, digamos assim. É assim, se olharmos para o século XXI, de facto o Sporting de Braga assume-se como o quarto maior clube nacional, não é? Uhum. Se olharmos para todo o percurso, digamos, dos clubes na Primeira Liga, o Vitória está claramente à frente. Há dados objetivos, aritméticos, que nos permitem tal dizer. Relativamente a outros fatores, não é? Que têm a ver com a envolvência, com a ligação à cidade, com aquilo que é a sua massa adepta, com toda a paixão. De facto, é difícil encontrar paralelo relativamente àquilo que se vive em Guimarães. Não tínhamos grandes dúvidas sobre isso. Né? Quando me pergunta o que é que falta ao Vitória de Guimarães, falta de facto que o futebol português passe por uma remodelação profunda, nomeadamente acerca de um assunto que é, enfim, já cansa, não é? Que é a questão da centralização dos direitos, que permite uma melhor distribuição dos meios financeiros e que permite também a clubes de dimensão como a do Vitória de Guimarães ou o Sporting de Braga, não é? Que tenham de facto tudo e mais alguma coisa, menos dinheiro, que seja compatível ou esteja aproximado com os grandes, e hoje há uma relação muito clara entre aquilo que é qualidade e preço, e por isso, com orçamentos tão baixos como aquele que tem o Vitória de Guimarães, e sabemos que hoje os meios televisivos, não é, e o dinheiro que daí advém são fundamentais. E com a decalagem que há enorme hoje entre aquilo que os três grandes usufruem por relação com os restantes, dificilmente algum clube com a dimensão do Vitória de Guimarães, do Sport de Braga, do Marítimo, enfim, de outros emblemas também históricos no nosso futebol, se conseguirá, enfim, em vez de ter três grandes, ter cinco, seis ou sete, o que seria ótimo, traria uma outra competitividade ao nosso futebol. Mas enquanto essa questão não for resolvida, enfim, É de 1 para difícil. 14, que acho que é a relação que há atualmente naquilo que é a distribuição, quando um recebe um dos pequenos, os três grandes recebem 14 vezes mais, é impensável reequilibrar, digamos, competitivamente
o nosso campeonato. Aquela questão, em relação à segunda questão, o que lhe faltou para ter aquele sucesso certamente desejaria, o Mister obviamente treinou o Vitória e com sucesso, a questão é ter resultados mais convincentes no Vitória. Hum, o que é que faltou? Eu, Está precisamente ligado a isso que estava a dizer, provavelmente. eu, em termos de vitória, enfim, isto é sempre ser autoavaliativo e não é muito simpático fazê-lo, não é? Uhum, Ganhei aquilo que podia ganhar, uhum, seja na formação, promovi um conjunto de jogadores, eu e a equipe técnica com que eu coordenei a academia durante 15 anos e por isso tinha cerca de 13, 14 técnicos a trabalhar comigo. E nesse período conseguimos, de facto, sobretudo na década de 90, em que já tínhamos condições de trabalho mais adequadas, com o crescimento do complexo desportivo, promover duas dezenas de jogadores de alto nível. Não é? Falámos há bocado no Fernando Meira e no Pedro Mendes, mas eu posso falar no Custódio, no Ricardo Rocha, no Agostinho, no Macucula, no Espírito Santo, no Duda, enfim, por aí adiante, no exatamente. Vieirinha, eu não os tenho de cabeça, mas foi de facto uma década ao nível da promoção. Penso que foi um trabalho muito interessante e com muito sucesso desse grupo de técnicos e do quadro de dirigentes que nos apoiou durante esse período. Do ponto de vista competitivo, aquilo que o Vitória ganhou, excetuando uma Taça de Portugal, eu estive lá, não é? Ganhei um campeonato nacional de júniores, que foi o primeiro título que o Vitória alcançou em termos nacionais. Como coordenador estava quando o Vitória alcançou um segundo título de nacional de iniciados. Estive na Supertaça com o Janinho, que o Vitória alcançou também em confronto final com o Futebol Com o Clube de Futebol do Porto. Porto, exato. Era adjunto do Janinho, juntamente com um terceiro técnico, que era o Ridénio Borges. Uh, quando técnico principal, as duas vezes que lá passei, em 2004, 2005 e depois em 2010, em 2009, 2010, consegui fazer as qualificações internacionais, que o Vitória sempre persegue. E estive no Jamor, infelizmente, contra um Super Futebol Clube de Porto, que nesse ano, de Angra e Vilas Boas, Exatamente. ganhou o campeonato, ganhou a taça, a Supertaça, Ganhou a tudo o Liga que havia Europa. para ganhar. Foi muito difícil esse confronto final, mas cheguei lá também. E por isso, quando me fala, excetuando a Taça de Portugal, que mais à frente o Rui Vitória ganhou, todo o resto estive lá. Por isso, quando me pergunta a dimensão que o Vitória tem e para os objetivos que o Vitória persegue, não me faltam nada, julgo que consegui corresponder àquilo que eram os objetivos do clube nessa fase. Certo. Que opinião é que tem agora sobre o Luís Pinto, o treinador atual do Vitória Sport Clube? É um jovem treinador que está a fazer o seu percurso, como é público também. Eu integro como vice-presidente o Conselho Do Conselho Vitoriano Vitoriano, exato. e tenho alguma informação mais qualificada, não é? Embora ela seja pública e esta Certo. direção tem feito, de facto, por ser transparente, não é? Uhum. O Vitória vive um momento de grande dificuldade do ponto de vista financeiro, não é? Tem um passivo pesadíssimo, o que muito condiciona. E apesar da gestão que tem sido feita, que do meu ponto de vista, enfim, com latino, há muitas dificuldades e é do entendimento da atual direção que reinvestir porque o Vitória vendeu muito nesta última fase. Mas em vez de tentar matar passivos, reinvestiu no sentido de conseguir melhores resultados financeiros no futuro. O que estou a dizer é que o Espírito está a trabalhar com um grupo de jovens também, sendo ele Certo. jovem também, o que condiciona. Agora acredito que está a fazer o seu trabalho. Com o tempo, com certeza, estes jogadores irão crescer, a equipe irá crescer também com eles. E eu espero que, fundamentalmente, ele alcance os objetivos que o clube persegue, que são sempre as qualificações internacionais e a promoção de ativos que permitam que esta situação financeira de grande gravidade venha no tempo a ser esbatida, não é? Uhum. E por isso, quando me perguntam o que penso do Espírito, penso que tem está a fazer o seu caminho, mas tem de facto uma tarefa também ela de peso pela frente, não é? Uhum. O Há Mister. muita exigência, como sabe, há muita exigência em Guimarães em termos de Exatamente. resultado imediato e nem sempre a massa adepta tem a paciência
para que este tipo de projeto se materialize. Agora penso que temos uma direção também com os pés no chão e que está a fazer o seu trabalho e que vai, de alguma maneira, ser de suporte também e garantia de que o técnico possa ter tempo para desenvolver a sua tarefa, digamos. Uhum. O Mister, falámos do Vitória, obviamente temos que falar aqui também do Moreirense, um clube que o Mister colocou, digamos que no mapa dos grandes do futebol português. Quais são as melhores memórias que guarda da passagem pelo Moreirense, Mister? O Moreirense, que era um clube Obrigado. com um perfil associativo. Julgo que a sua fundação é 36. Uh, Era um clube com condições mínimas, um relvado e um pelado, uma rampa na entrada, não é? E um pequeno espaço administrativo, meia dúzia de degraus. E por isso a sua ação, para além dos anos que andam nos distritais, flutuava entre a segunda B na altura e a segunda de honra, não é? Certo. Tinha descido de divisão para a segunda B quando eu lá cheguei, depois de ter estado em FAF e fazendo o aproveitamento do crescimento de um lote de 13, 14 jogadores que tinha levado para a Associação Desportiva de FAF. E no final desse para Moreira de Cónegos, a convite de Vítor Magalhães, o seu presidente da altura e da atualidade, como eu referi. E foi possível, conjuntamente com alguns jogadores que já estavam no clube, que o presidente fez questão, porque eram históricos do clube, em manter, conjugando essa experiência e esse conhecimento da casa com esses jovens, ganharam um título de segunda B, no ano seguinte ganharam um título de segunda Da liga, segunda não é? liga. E promover o clube ao fim enfim, de muitas décadas já, porque isto aconteceu em 99, 2000, julgo eu, ou 2001, 2000, 2001. a subida, muito Exatamente. bem, a subida à Primeira Liga no seu historial. E, sobretudo, quebrar uma inércia em que o clube vivia Há muito há tempo. 4 ou 5 décadas, não é? E por isso permitiu também, nessa altura, fazer uma remodelação de tudo o que era o seu parque desportivo, um upgrade importante. Aquilo que vemos hoje em Moreira de Cónegos, no Joaquim de Almeida Freitas, que é o nome que tem o seu estado, foi feito nessa altura. E por isso, quando me pergunta o que é que eu recordo de Moreirense, me recordo de facto, no plano desportivo, 2 títulos nacionais e a ascensão e a manutenção. E há aqui um particular interessante, porque conseguimos trazer o Moreirense para a Primeira Liga e aguentá-lo no primeiro ano com muita dificuldade. Conseguimos manter-nos na Primeira Liga na última jornada, a 20 minutos, digamos, do término do campeonato, num jogo contra o Passos Ferreira. E no segundo ano já fizemos uma campanha muito mais estável, até com possibilidade de chegar a uma qualificação internacional. Só não aconteceu porque, no entendimento do presidente, o Moreirense não tinha dimensão para que isso devesse ser um objetivo. Mas, fundamentalmente, se no plano desportivo as coisas foram como acabei de referir, no plano do patrimonial, o clube teve um crescimento muito interessante. E eu dizia que houve aqui uma particularidade, porque em 2004, Uhum. desculpa, o presidente concorreu à direção do Vitória de Guimarães e por isso transitou de Moreira de Cónegos para Guimarães. Eu vim junto e houve o cuidado de se buscar para me suceder um técnico muito qualificado e reconhecido, que infelizmente também era um grande amigo com quem pude trabalhar, o Vítor Oliveira, não é? Por isso não se põe nunca em dúvida a qualidade. Ele tem um historial de Incrível. sucesso diferenciado, mas as coisas não correram bem e a meio da época, sensivelmente, ou um pouco mais à frente, foi substituído por Jorge Jesus. Também não se duvida da qualidade do trabalho que Jesus fez ao longo da sua carreira e continua ainda a fazer. Mas infelizmente o clube caiu de divisão de novo para a segunda, para a Para a segunda segunda, para a divisão. segunda liga, Para não a é? segunda liga, sim. E por isso este foi um particular, não é? E quando me recorda, de facto, manter o Moreirense ao fim de 5, 6 décadas numa ascensão à Primeira Liga, durante 2 anos na Primeira Divisão, e depois vê-lo cair na mão de 2 técnicos tão qualificados, também, Custou um bocadinho. enfim, é uma particularidade. Foi um pouco triste para mim, pelos técnicos em si, pelo clube fundamentalmente, que tinha ajudado de facto a ascender a um nível que nunca alcançado anteriormente e que depois acabou por regredir. Uhum.
Mas a verdade é que hoje em dia o Moreirense é um clube estabilizado, Primeira Liga, e tem tido até alguns treinadores que depois chegam longe, noutros transitam para outros clubes e chegam muito longe. Muito Como, bem. como é que Um bom tem exemplo visto, disso é o técnico atual do Sporting, não é? por Que, exemplo, que, é o exemplo, sim, por claro. exemplo, que depois do seu trabalho em Mirandela e de ter, enfim, uma época ou duas de menor sucesso no Nacional, em que não acabou a temporada, e depois, não sei se num outro clube de segunda liga, também, enfim, de normalidade, teve a possibilidade de trabalhar em Moreira e fazer uma época diferenciada pela positiva, o que lhe permitiu, enfim, dar o salto para um clube de maior dimensão, que foi o Vitória de Como o Guimarães, Vitória. e daí, a meio da época, transitar para o Sporting. E por isso o Moreirense tem sido também um bom promotor de jogadores e de E- técnicos, e hoje cresceu e continua a crescer. Aquilo que era uma das grandes lacunas, que eram as condições de trabalho, hoje estão praticamente resolvidas com a construção também de uma academia, de um centro de treinos que está ainda em construção, mas que permite já um trabalho também qualificado para quem lá está como jogador ou como treinador. Uhum. E por isso o que eu desejo é que o Moreirense continue esta senda de crescimento. E como é que tem visto também este arranque do novo treinador do Moreirense, do Vasco Botelho da Costa? Ele tem feito um trabalho diferenciado, que está para trás é de sucesso. O que está fazendo parece dar continuidade e por isso é mais um técnico desta nova vaga. Como sabe, as gerações de treinadores sucedem-se nesta área de atividade como em qualquer outra, não é? Depois do tempo do Mário Wilson, do Pedroto, do Manuel de Oliveira, enfim, do Exatamente. Fernando Caiado, de tantos outros apareceram os Vítor Oliveiras, o Jorge Jesus, enfim, o Zé Peseiro, enfim, tantos João Alves, e eu integrei essa geração, não é? Sucedeu uma outra de novos técnicos, não é? Que têm alguns aparecido de forma meteórica e sem sustentação e desaparecem tão rapidamente quanto aparecem, não é? Mas há outros que vão consolidando a sua carreira, não é? E sucesso atrás de sucesso vão subindo de graus e penso que o técnico do Moreirense, por aquilo que está atrás e por aquilo que está fazendo atualmente, pode alvejar a ter, enfim, horizontes e desafios de dimensão também maior. O trabalho que está a realizar em Moreira na época presente é muito positivo. Aquilo que a equipe tem feito do ponto de vista exibicional e de rendimento são também eles muito gratificantes. Tem uma posição na tabela brilhante, não é? Para a dimensão do clube e por isso há de facto um conjunto de elementos que nos deixam adivinhar a possibilidade de ser mais um técnico de carreira longa. Uhum. Transitando aqui do Moreirense para o Nacional da Madeira, o clube que treinou mais épocas em Portugal foi o Nacional da Madeira, como treinador principal da equipa sénior. Uh, Ia-lhe perguntar se tem saudades da Madeira e como é que se entendia com o presidente Rui Alves. Era sabido, já falou em algumas entrevistas, que havia ali algumas divergências de opinião na construção dos plantéis, mas depois acabava por haver sempre um acordo. Como é que essa relação? O Rui Alves é uma pessoa muito particular, não é? Mas tem de facto enfim, uma vertente que permite de facto fazer um bom trabalho, ou seja, tem conhecimento técnico da modalidade, não é? Tem capacidade de análise do trabalho que se faz, tem capacidade de análise naquilo que é a prospecção e a contratação dos jogadores, não é? Não é difícil trabalhar com o Rui Alves. É uma questão de definir perfis. Olha, eu quero isto assim, assim, para a defesa, quero jogadores com estas características. Bom, ele sabe muito bem traduzir essas características, digamos, porque tem conhecimento, gosta do jogo, tem muitos anos também na modalidade, Exato. gostava de fazer as suas peladas, como dizem lá na Madeira, não é? E por isso a comunicação faz-se de uma forma fácil e é possível comunicar com uma pessoa que tem de facto esses conteúdos e esse conhecimento. Por isso a minha relação com o Rui Alves foi sempre muito boa, trocando opiniões, enfim, partindo pedra muitas vezes,
Às vezes não estávamos de acordo na contratação deste ou daquele, mas conversávamos e experimentávamos e da prática vêm as ideias justas, como alguém disse, não é? E Uhum. chegávamos a consensos e foi possível trabalhar, e não é normal neste país, embora em 3 fases, não é? Trabalhar 7 anos No mesmo clube. na carreira, não é? No clube, um ano, depois mais 2 e depois mais 4. Porque nesse plano, no plano, digamos, desportivo, havia de facto uma linguagem comum. Uhum. Relativamente à questão social, e quando pergunta se tenho Saudades. saudades da Madeira, tenho sempre. E vou à Madeira com frequência, no próximo mês lá irei mais uma vez, porque deixei muita gente, muitos amigos, gosto muito da região. Eh, eu digo às vezes, um bocado citando o poeta, não é? Não sou o negro mais branco do Brasil, mas serei dos continentais, um dos maiores madeirenses de Portugal, não é? E por isso gosto da região e foi muito aprazível esse período da minha vida que lá passei. Foi também na Madeira que viveu ali um episódio muito complicado, em que chegou a correr risco de vida, já o admitiu publicamente. Quer contar como é que sucedeu essa situação? O problema não Não se teve a ver com a passou. Madeira diretamente, obviamente. Teve a O ver problema passou-se aqui no Porto, não é? A resolução do problema é que foi feita na na Madeira. Madeira, E é exatamente. mais um fator que me leva a ser grato à região, Ah, nomeadamente às pessoas que cuidaram de mim na área da saúde no Hospital Nélio Mendonça. Nélia Mendonça. E por isso foi um episódio com alguma gravidade e como eu acabei de dizer, foi criado aqui e resolvido lá. O meu muito obrigado é eterno ao pessoal médico da Madeira. Uhum. Se tivesse que escolher os seus melhores anos como treinador principal de uma equipa sénior, diria que foram no Nacional, ou no Moreirense, ou em ambos. Acho que tenho que me dividir pelos 3 clubes. Eu devo muito ao Vitória de E o Vitória, Guimarães. Toda a obviamente, sim. minha formação desportiva, toda a minha aprendizagem, até por relação. Eu sou vimaranense de nascimento. O meu pai foi praticante durante muitos anos no Vitória de Guimarães, na década de 40, não é? Ainda o futebol tinha um cariz ainda mais amador, mas durante muitos anos o meu pai foi guarda-redes do Vitória de Guimarães, por isso havia uma relação familiar com o clube. Por isso eu tenho que estar sempre grato ao Vitória por me ter ajudado a O, aprender futebol o e ADN depois, familiar estará sempre ligado ao muito, Vitória. Exato. e depois a ser profissional também. Foi no clube que eu cresci. O Moreirense foi o meu primeiro passo. Deu uma oportunidade, de facto, de, como treinador principal, chegar à Primeira Liga, não é? Uhum. Por isso a minha gratidão com o Moreirense é também uma permanente, não é? Relativamente aos anos que me foram mais, que me deram mais retorno, mais satisfação em termos desportivos, sem dúvida, que foram aqueles que passei na Madeira, não é? Nomeadamente em 6 anos, porque eu fiz 6 anos completos e 2 meias épocas. Uma em que substituí Caixinha, julgo que em 2000 2008, 2009, por aí. Não, estou a mentir. 2005, 2006 Mais foi cedo, bom, sim. fizemos Europa. 2008, 2009 voltámos a fazer Europa. E 2008, 2009, 2010 outra vez. E por isso eu estava a dizer, depois em 12, 13 é que substituí Caixinha e fiquei até 17. Exatamente. E por isso, em 6 épocas completas, conseguimos fazer 3 apuramentos europeus, o que é muito bom, é uma média de 50%. O Nacional da Madeira é um clube pequeno. A Madeira, o grande clube, o clube das massas, é de facto o O Marítimo, não é? Marítimo, exatamente. Sim. Está na cidade, enfim, tem a sua base mais urbana, como se sabe, a Choupana é um estádio que está em altitude. É um clube um pouquinho mais elitista, entre comas, se quiser, no Nacional, por relação com o Marítimo. Um bocado comparar Benfica com o Sporting, não é? Em que o Benfica é um clube É o- enfim, Mais muito massas. adeptos das massas e tal, e o Sporting é um clube mais,
mais elitista também, no contexto de Lisboa, né? Sim, historicamente, claro que sim, sim, E sim. por isso foi muito bom aquilo que se conseguiu desportivamente na Madeira, não é? Quando me perguntam o que é que me foi mais, digo que as épocas de Madeira, até porque, pronto, nomeadamente essa época 2008, 2009, em que conseguimos um quarto lugar à frente do Sporting de Braga, que era treinado pelo Jorge Jesus, conseguimos também uma coisa que é estranha ao futebol português, que é um jogador de um clube pequeno ser o melhor artilheiro do campeonato. Estou a falar do Nené, que ainda hoje joga no Avexade, não é? Exatamente. Que é um profissional de mão cheia, a quem também foi um prazer, com quem foi um prazer também trabalhar. E por isso foi uma época muito boa, à qual seguiu também um episódio interessante do ponto de vista desportivo, porque como conseguimos esse quarto lugar, fomos às competições internacionais e quem nos saiu foi no play-off, foi o vencedor da época anterior, chamado Zenit de São Exatamente. Petersburgo. Exatamente. O Zenit. Clube que conseguimos eliminar. Exatamente. Muito bem, É, com um é um, resultado de 4-3 em casa e 1-1 em São Petersburgo. o Era que o era um titular. feito incrível. Quando me pergunta como técnico, se calhar é as épocas da Madeira, esses seis anos completos, com 3 apuramentos internacionais e com essa particularidade De de ter termos eliminado o conseguido. vencedor da Sim, e da o liga. Nené como melhor artilheiro, foram épocas muito, muito, muito interessantes e das quais muito gostei. Uhum. Já tocou aí várias vezes no Mister, que agora vou falar, mas obviamente tenho que falar deste episódio, daquela tirada marcante que ficou no futebol português. Um vintém é um vintém, um cretino é um cretino. Já chegou a fazer as pazes com o Mister Jorge Jesus? Sim, isso foi público também. Eu, Sim, num confronto à frente no Estado da Luz, o Jesus dirigiu-se a mim para me cumprimentar no, exatamente. no- no final do jogo e eu respondi: futebol é futebol, tem estes episódios, não há nada de pessoal nesse tipo de coisas, Claro, é no contexto profissional que elas acontecem e por isso não há que arrastar esse tipo de claro. desentendimentos. E por isso não é uma pessoa com quem tenho uma relação próxima. Pude falar com ele noutros momentos mais à frente, até quando era treinador do Sporting, já após a sua passagem pelo, Pelo pelo, Benfica. pelo Benfica, e por isso a relação normalizou-se. Não é? São Uhum. pequenas coisas que acontecem. E como é que Eh, tem visto a carreira também do Mister Jorge Jesus, até a nível internacional, não é? Com aquela passagem pelo Flamengo, com aquelas conquistas e agora também na Arábia Saudita, como é que tem visto esta. Era uma inevitabilidade a ida do Jorge Jesus, do Mister Jorge Jesus para um estrangeiro? Ou sente que faria falta também estar ainda no futebol português? ah, é assim, os melhores técnicos nacionais, como os melhores jogadores nacionais, pela pequenez do nosso mercado, da nossa pequena dimensão, que podia ser bem maior, na medida em que temos muitas coisas boas, não é? Ainda ontem, julgo que foi ontem, mais uma vez, Nos fomos sagramos campeões brilhantes do mundo sub-17, aquilo que é a nossa formação, conseguindo um título mundial. Podíamos fazer coisas melhores, mas de facto o nosso campeonato está, enfim, de alguma maneira cristalizado num modelo que me parece estar mais do que esgotado, não é? O que leva de facto a que o nosso futebol internamente não tenha capacidade para competir com mercados que são muito mais apelativos, pela sua dimensão e, enfim, por tudo que lá rola, não é? E tudo que são mais valias em termos desportivos, quer ao nível dos praticantes, quer ao nível dos técnicos, acaba por sair, não é? E por isso julgo que o Jorge Jesus é um exemplo, mas o Mourinho seria outro. Se a gente olhar para o quadro de técnicos que neste momento estão no ativo, são nomeadamente jovens, que adivinho que, e ainda agora, o técnico do Marítimo, um técnico de segunda liga, não é? rumou à Também fez Suécia. no ano passado, não é? A fazer um trabalho positivo, saiu para mercados, porque hoje o dinheiro é fundamental, a vida das pessoas e a sua carreira também tem que ser gerida e por isso a tendência é para que se saia e não para que se reentre, não é? Uhum. Não é que isto não tenha exceções e o Mourinho E José Mourinho é uma eh, delas. ilustra muito bem o seu contrário, não é? Eh, de alguma forma, quando pergunta o Jorge Jesus do nosso campeonato, acrescentaria, julgo que sim, como tantos outros, não é? O Paulo Fonseca, o O Marco Marco, que está Silva, na Inglaterra, o Espírito Santo, que está também, o Marco enfim, há Silva. um conjunto de treinadores que estão no exterior
em mercados mais apelativos, mais competitivos e com melhores remunerações, que se estivessem em Portugal, com certeza iriam trazer melhor futebol e melhor qualidade ao nosso campeonato. Mas, enfim, a vida é assim mesmo e, fora as tais exceções, eu acabei por citar uma, não é? Que é do José E é essa Mourinho. que lhe vou perguntar já de seguida. A tendência é a contrária, não é? A tendência é Este, para que se saia, não para que se permaneça ou se reente. em relação a este, precisamente tocando nesse assunto, no regresso de José Mourinho ao futebol português, sente que ainda é cedo para avaliar o trabalho do Mister José Mourinho no Benfica? Ou já É, consegue fazer uma avaliação? eu só posso avaliar naquela, enfim, na área do utilizador, não é? O Certo, trabalho que está a fazer será de alguma maneira acompanhado e poderá ser avaliado por quem o acompanha internamente. claro. A gente de fora vê os jogos, avalia da qualidade do jogo aqui, ali e acolá, não é? Uns correm melhor, outros correm menos bem, uns com melhor desempenho, outros com melhor rendimento e desempenho contrário. O futebol é assim mesmo, nem sempre se joga bem e se ganha, muitas vezes joga-se mal e consegue-se bons resultados. E por isso, neste momento, a tabela julgo que não é muito abonatória daquilo que tem feito. Não é? Julgo que quando o Mourinho entra está a 2 pontos do primeiro lugar, neste momento julgo que está a 6, e por isso se nos prendermos com a resultante do seu trabalho, ela não pode ser tida como positiva. No entanto, a amostra é muito pequenina ainda, não sei quantos jogos leva. É possível que venha a reverter, digamos, esta fase menos positiva. Assim espero que possa, enfim, levar o seu objetivo a bom termo, mas desse ponto de vista não me parece que possa dizer muito mais. Uhum. Ao nível do rendimento as coisas não têm piorado no Benfica, não é? Antes pelo contrário. Ao nível daquilo que é o seu desempenho, o seu trabalho, só quem está junto, não é? E pode, no dia a dia, seguir, porque muitas vezes faz um bom trabalho com maus resultados, e o seu contrário também acontece, não é? Faz um mau trabalho e os resultados aparecem, não é? E por isso julgo que é um técnico, enfim, com um currículo e com um, um conjunto de títulos que inquestionavelmente merece o reconhecimento de toda a nação futebolística portuguesa, não é? Uhum. Sem dúvida. É um grande embaixador do futebol nacional e esse estatuto ninguém o irá tirar, independentemente daquilo que venha a fazer no presente e no futuro próximo. Uhum. Mister, José Mourinho esteve muitos anos no estrangeiro, como já falou. O Mister também teve uma experiência no estrangeiro, recheada até de alguns episódios rocambolescos. Quer contar um É, bocadinho a isso, história da sua passagem pela Grécia? eu tenho uma certa apetência a esse tipo de coisas, não é? Fui para Vila Real e as condições eram, enfim, deploráveis. Tive em Faf, eram um pouco melhores, mas também eram muito deficitárias, não é? Em Moreira, como já falei, também eram básicas, mas foi permitido, eu não vou estar a repetir, um upgrade interessante para o clube. E na Grécia, então, as coisas. Tive um pouco mais de meia época na Grécia, não é? Não recebi o tostão, paguei a minha viagem para retornar. Muitas vezes o treino não acontecia porque o roupeiro a quem tinha prometido pagar o técnico de equipamentos, é assim que se diz hoje, não tinha sido pago e fechava a porta da rouparia e não entregava o Os material. equipamentos. Outras vezes não se treinava porque tinham cortado o fuel para a caldeira e não havia água quente. Outras vezes não havia eletricidade porque também estava cortada por falta de pagamento. Enfim, havia um conjunto de condicionantes. E O estamos a falar plantel de um era clube de muito Primeira bom, Liga. os jogadores muito qualificados, mas tiveram um bom grupo, um bom número dos elementos que constituíam o plantel. Teve a frontalidade de dizer: Mister, nós vamos treinar diariamente para não estar a complicar, mas não pensem em convocar-nos porque temos 4, 5, 6 meses de atraso e não vamos jogar enquanto não formos pagos. E por isso chegamos com um ponto por jornada. A gente chegou à 14ª jornada e o clube tinha 14 pontos e foi-nos possível transformar isso no seu dobro, não é? O
o Arias não vai à Europa nesse ano, com estas condições deficitárias e horríveis no seu dia a dia. Para dar um exemplo, eu e os meus adjuntos chegávamos mais cedo e íamos dar um jeito no campo, não é? Meter os terrões no sítio e tal, porque os 2 ou 3 jardineiros do clube estavam sentados com um jarro de café debaixo de um alpendre e recusavam-se a trabalhar também, e para se treinar tinha que se fazer esse tipo de coisas para que se que houvesse conseguisse ter o condições. campo minimamente em condições. Mas ainda assim, transformarmos o rendimento no seu dobro e acabámos por não ir à Europa, porque a 2 jornadas de fim jogávamos com um clube que estava um ponto à nossa frente. Estava a ver se me lembrava do clube que era, e começando o jogo a 20 minutos, sensivelmente, alguém atirou uma garrafinha dessas de água ao fiscal de linha, que era uma senhora, que fez aquilo que os jogadores sabem fazer muito bem, simulou uma queda, enrolou-se e não sei o quê. Enfim, mandaram limpar aquele setor da bancada, aquilo demorou um pouco mais, e ao fim de meia hora os árbitros deram o jogo como fino. E perto. Perdemos 3-0 na secretaria, não é? Levámos mais, julgo, 2 pontos de penalização, mais uma multa pequenária e um jogo à porta fechada, e aquilo que era um objetivo ao nosso alcance, e teria sido também um trabalho brilhante, com a qualificação internacional nestas condições, acabou por não acontecer. E por isso foi uma experiência que valeu fundamentalmente pelo lidar com este grau de dificuldade, e mesmo assim acabar por conseguir melhorar muito o rendimento que a equipe tinha até esse momento. Julgo que é um clube que hoje está reabilitado, porque na sequência dessa época entrou em insolvência, não pagou a ninguém, inclusive a mim, não é? E nunca chegou a pagar. Nada, zero. Foi condenado, como é evidente, eu interpus uma ação da FIFA, não é? E foi-me dado razão, não é? Mas, como disse, o clube entrou em insolvência, não pagou a ninguém, foi jogar para a divisão mais básica, não é? Como está a acontecer em Portugal, com alguns, não é? Olha o exemplo do Boa Vista hoje, enfim. O que aconteceu com o Belenenses também. Semelhantes. E julgo estar reabilitado. Tenho jogado já para o primeiro terço da tabela, e de vez em quando vou ver um bocado o que tem vindo a acontecer por lá, e tenho jogado de uma forma constante para os 6 primeiros, porque na Grécia, como aqui, também há 3 ou 4 Panathinaikos, Olympiacos, AEK, não é? A PAOK, que normalmente são clubes que têm aquela cadeira reservada, não é? Há também uma decalagem na distribuição dos meios, que não é tão grande como aqui, mas também impede que os clubes de menor dimensão consigam ser competitivos. A última vez que o Mister treinou foi em 2020-21. O que lhe perguntava era se ainda pensa voltar ao ativo e se estaria eventualmente aberto a treinar, por exemplo, na Liga 3, caso surgisse um convite. Na Liga 3, na Liga 4, na Liga 5, eu já dei exemplo disso aqui há 2 ou 3 anos atrás, ou em 20 ou 21, um clube da minha terra, de No Guimarães, Berço, treinou o Berço. que era gerido por 2 amigos pessoais, como eu estava parado, convidaram-me a dar uma colaboração, o Berço, né? Coisa que eu fiz. Fiz de forma muito agradável e a custo zero, né? Levantava mais 6h30 da manhã aqui, que eu vivo no Porto, em Matosinhos mais propriamente, para me deslocar para Guimarães. É evidente que fiz questão que a equipe técnica que vinha fazer o seu trajeto se mantivesse no clube, né? Fui só enfim, tentar dar algo mais, acrescentar algo mais. Infelizmente, esse processo decorreu no período da pandemia, não é? E acabou por ser muito limitativo daquilo que poderíamos ter feito nessa altura também. Por isso, quando me perguntam, eu não estou de maneira nenhuma. Olha, tenho a minha licença ativa até 26 de dezembro. Vou mantê-la ativa até esse período. Se alguma coisa aparecer que... Porque ainda na semana passada um presidente esteve sentado comigo e me convidou, enfim, para ser o seu braço direito na gestão de um clube de segunda liga, não é? Era uma função mais administrativa, mais de gestão, e eu entendi que sou um técnico desportivo, sou um homem de terreno, e por isso agradeci muito
e rejeitei. Quer-nos E revelar qual foi o clube ou não? não, como as coisas ficaram como Certo, ficaram, julgo que não é simpático da claro. minha. É um clube da Zona Norte. Eh, não é Certo, simpático estar a mencionar. certíssimo. Por isso, estou aberto, desde que seja um trabalho enfim, seja da minha área, não é? E que o cative, claro que sim. Do treino. Certamente que já ouviu também falar, obviamente, do Manuel Machadez. Como é que na altura recebeu esta brincadeira? Uma brincadeira ainda por parte dos Gato Fedorento na altura. Como é que recebeu essa brincadeira, mister? Com normalidade, esse grupo de jovens humoristas, não é? Na altura, Uhum. parte deles hoje estão mais escondidos, um deles tem grande sucesso e é de grande competência naquilo que faz, não é? Estou a falar do Ricardo, não é? Exato, Ricardo Araújo. Fizeram com variedíssimas personalidades algumas brincadeiras, desde o Presidente da República, enfim, a pessoas de áreas diversas. E quando fizeram com alguém ligado ao desporto, eh, achei normal que o fizessem, não vi nisso nada de negativo. Ótimo. Era uma questão, a questão da linguagem, era uma questão para a qual eu nem sequer tinha, enfim, sensibilidade Essa percepção, não é? para. Não, era uma coisa que me passava ao lado. Quando de facto eles pegaram em alguns extratos, não é? De algumas entrevistas, e é sempre pegar em partes, deixando todo. Permite Fora do sempre fazer contexto, esse tipo exato. de brincadeiras, não é? Eh, eh, Pronto, achei que tiveram alguma graça no que fizeram, mas do ponto de vista pessoal, a minha linguagem foi sempre aquela que usei, nunca a poli especificamente para isto ou para aquilo. Se calhar, e começou a entrevista dizendo que eu, durante cerca de 3 décadas, fui docente do ensino secundário, trabalhei fundamentalmente com décimos primeiros, 12º anos, e há algum cuidado, a linguagem que se usa no terreno do jogo, não é? No treino, não é a mesma que se usa Claro, numa aula de educação física, como é exatamente. evidente. E se calhar transportei algum cuidado que tinha na escola para o futebol, não é? Eventualmente, digo eu. Fora isso, nunca fiz género ao ponto de estar enfim, a utilizar uma linguagem mais erudita, se quiser. Exatamente. Nunca foi intencional, se me é permitido dizer. Sim, mister, só duas últimas questões. A primeira, olhando para trás, qual foi o maior desafio da sua carreira? Se calhar o maior desafio foi de Moreira de Cónegos, não é? Porque, como lhe acabei de dizer, o clube era o que era, não vamos estar a repetir-nos. Era a minha primeira experiência a essa dimensão, não é? Como técnico independente, na medida em que os trabalhos anteriores em Vila Real e em Faf foram protocolos que o Vitória de Guimarães estabeleceu com esses dois clubes, e por isso havia uma mão por trás, Exato, embora fosse independente na gestão claro. enfim, da equipa, estava ligado de facto a esses projetos. Em Moreira não. Em Moreira eu desliguei-me do Vitória ao fim de 19 anos, E, f- e tomando o f- risco de ir e foi por si só. pelo meu próprio pé, Exatamente. e por isso quando pergunta qual foi o maior desafio, ainda bem que ele correu bem E foi para atingido, mim e para o clube também, porque podia ter morrido ali, não é? E claro. não, permitiu-me, e por isso também agradeço sempre ao Moreirense, na medida em que foi esse veículo, não é? Que me foi possibilitado utilizar Claro. para me construir e, enfim, partir para a carreira que é conhecida. E por fim, se lhe pedisse para me dar um 11 dos melhores jogadores que treinou, conseguia? Se, Se lhe pedisse para me dar um 11 dos melhores ah, jogadores que o Mister treinou, sim, conseguiria? se eu pudesse dar-lhe assim de cabeça rapidamente, Sim, se eh, possível. falando do futebol sénior, Exato. Ou do futebol sénior ou até mesmo de alguém da formação. Pode ter havido alguém na formação do Vitória que tenha vindo a ser um grande jogador e podia, podia pegar no Espírito Santo como guarda-redes, não é?
no Alex como lateral direito, o Ricardo Rocha e o João Paulo como centrais, eventualmente o Tito, que é um jogador da formação do Vitória, que depois jogou muitos anos também em Braga, Sim, lateral esquerdo. no lateral esquerdo, o Fernando Meira e o Custódio como Duplo pivô. médios defensivos, os pivôs defensivos, o Pedro Mendes pela sua frente, o Vieirinha pela direita, o Duda, que fez a sua carreira, foi internacional lá também pela sua esquerda, e se calhar o Macucula ou o Nené, talvez o Nené, Talvez o como Nené. ponta-lança. Nené sem dúvida, Nené sem dúvida. Muitos outros ficariam de fora, também com Sim, muita qualidade. dava para muitos 11, obviamente. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Não, era Vicente. um prazer. Bom trabalho para vocês, foi um prazer estar convosco. Qualquer Muito, coisa disponham. ok, muito obrigado. Muito obrigado. Foi mais um Final Cut, podcast da Sports Tailors. Já sabe, sempre com o apoio de craques.pt. Se ainda não nos segue, pode fazê-lo nas plataformas habituais, YouTube, Apple e Spotify. Voltaremos em breve com mais um convidado de enorme valor.